Vasco versus Flamengo. Onde assistir, horário da partida e escalações. Descubra onde assistir ao confronto entre Vasco e Flamengo, que se enfrentarão na segunda-feira, 5, às 20 horas, horário de Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Maracanã e é válido pela 9ª rodada da competição. Como assistir ao vivo Vasco versus Flamengo? A partida entre Vasco e Flamengo, nesta segunda-feira, será transmitida exclusivamente pelo canal Premier, Pay-Per-View. Vasco e Flamengo se enfrentarão em um clássico de opostos no Maracanã. Enquanto o Vasco atravessa uma crise, sem vencer há 7 jogos e na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, apesar de momentos instáveis, chega animado após a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o rival Fluminense na última quinta-feira. No Brasileirão, o Flamengo empatou em 1-1 com o Cruzeiro no último jogo realizado no Maracanã, ocupando atualmente a 7ª posição com 13 pontos. Já o Vasco foi derrotado por 2-0 pelo Fortaleza na última rodada, no Castelão, e está em 18º lugar com apenas 6 pontos. Onde assistir Vasco versus Flamengo e horário? Data: 5 de junho de 2022, segunda-feira. Horário: 20 horas, horário de Brasília. Local: Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil. Transmissão: Premier, Pay-Per-View. Prováveis escalações de Vasco e Flamengo. Escalação do Vasco. O Vasco enfrenta o Flamengo sob pressão devido à sua má sequência no início do Campeonato Brasileiro. São 7 jogos sem vitória, com 3 derrotas consecutivas. O clube tem enfrentado protestos da torcida e, nesta semana, o diretor de futebol Paulo Brax concedeu uma entrevista coletiva para reforçar a confiança no técnico Maurício Barbieri. Para tentar retornar às vitórias, o Vasco deve realizar mudanças no time para o clássico. O lateral direito Puma Rodrigues pode retornar ao time titular após a fraca atuação de Paulo Henrique contra o Fortaleza. Além disso, o meia Carabajal pode ser testado na equipe titular, ocupando o lugar de Figueiredo. O atacante Pedro Raul também retorna após cumprir suspensão. Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Manuel Capasso, Léo e Lucas Piton, Jair, Matias Galarza, Barros, Alex Teixeira e Carabajal, Gabriel Peck e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri. Escalação do Flamengo. Apesar da classificação na Copa do Brasil, o Flamengo ainda enfrenta momentos de instabilidade nesta temporada. A equipe teve um desempenho abaixo do esperado no empate contra o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão e está fazendo uma campanha aquém do esperado na fase de grupos da Copa Libertadores, com apenas 5 pontos em 4 jogos. Devido à campanha ruim na Libertadores, o time pode fazer mudanças no clássico contra o Vasco nesta segunda-feira. Afinal, o Flamengo terá um importante confronto contra o Racing na quinta-feira, também no Maracanã, pela 5ª rodada do Grupo A. Provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Vitor Hugo, Thiago Maia, Gerson e Matheus França, Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli. Escalações de Vasco e Flamengo. As escalações são divulgadas aproximadamente 1 hora antes do jogo. Arbitragem de Vasco e Flamengo. Árbitro: Braulio da Silva Machado, FIFA SC. Assistente 1, Alex dos Santos, SC. Assistente 2, Thiago Americano Labis, SC. Quarto árbitro: Alex Gomes Stefano, Rio de Janeiro. VAR: Daiane Muniz, FIFA SP.